Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Somos uma igreja online para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus, a Bíblia. E o meu desejo é que você que está conectado, ouvindo, se sinta à vontade aí em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer. Aqui agora eu vou compartilhar especialmente para você, e esse momento foi criado principalmente para você. Preste atenção, vou compartilhar a parte 17 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. O Espírito Santo vai ativar você para a fé em Cristo Jesus. Quer saber como enfrentar o fim dos tempos vitoriosamente? Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Você vai gostar do resultado e muitos benefícios advirão. O estratagema comum do diabolos é esse: ao produzirem nas pessoas um desgosto por seu pastor, esperam depois atraí-las para si mesmos. E deposto o rival, o diabolos assume o lugar. O cristão espiritual vive de forma coerente em relação a Deus. A Bíblia diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, pneuma, Gálatas 5:25. Se o Espírito Santo habita em você e produz seu fruto, você precisa agora andar no Espírito Santo. Não pode existir inconsistência em sua vida cristã. O verbo grego estoicheio, andemos, significa ficar numa fila, caminhar em linha reta, comportar-se adequadamente. A palavra grega estoicheio, andemos, era usada para o movimento numa linha definida com uma formação militar ou numa dança. O tempo presente aponta para a ação habitual contínua. O apóstolo Paulo fala de duas experiências distintas: andar no Espírito, em Gálatas 5:16 e 25, e ser guiado pelo Espírito, Gálatas 5:18. Há uma diferença clara entre ser guiado pelo Espírito e andar pelo Espírito, pois a primeira expressão está na voz passiva e a segunda na ativa. É o Espírito Santo quem guia, mas quem anda somos nós. Essa semana você andou no Espírito? Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O cristão espiritual vive de forma coerente
em relação aos outros cristãos. A Bíblia diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Gálatas 5:26. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. O orgulho e a inveja são obra da carne e não fruto do Espírito Santo. Esses pecados são, portanto, incompatíveis na vida do salvo. Dos muitos males existentes em nossa sociedade, e particularmente na igreja, a ambição é a mãe de todos eles. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a nos precavermos desses erros, pois a kenodoxos, vanglória, nada mais é do que a ambição ou anelo por homens, por meio dos quais cada pessoa deseja exceder as demais. A palavra grega kenodoxos, vanglória, refere-se a uma pessoa que sabe como tentar conseguir um respeito ao qual não faz jus e demonstra por suas ações conversa fiada, vanglória e ambição. Entre os cristãos, aquele que deseja glória humana se aparta da verdadeira glória. Não é lícito nos gloriarmos, exceto em Deus. Qualquer tipo de glória é pura vaidade. Provocar uns aos outros e ter inveja um dos outros são atitudes filhas da ambição. Pense nisso. O apóstolo Paulo está preso num calabouço romano, na sala de espera do martírio. A fornalha da perseguição contra a igreja está acesa. O apóstolo Paulo dá suas últimas recomendações a Timóteo, um pastor jovem, doente e tímido, sobre como enfrentar vitoriosamente o tempo do fim. Preste atenção nos últimos dias. Sabe, porém, isso nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Últimos dias, exatos emerá, denotam o período pouco antes da parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e do fim da era presente. Nosso entendimento, porém, é que os últimos dias não são apenas uma referência escatológica aos dias que precederão imediatamente a parousia, mas há uma referência a todo o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A nova era chegou com Jesus Cristo Azios Theosote, e por sua vinda a era antiga passou, sendo agora o amanhecer dos últimos dias. De acordo com Calvino, os últimos dias são uma referência à condição universal da Igreja de Cristo. Trata-se de uma descrição do presente e não apenas do futuro. A história da Igreja de Cristo confirma que tem sido assim. Quando o navio da Igreja Cristã
foi posto no mar, não lhe foi dito que esperasse uma travessia serena e calma. Ele tem sido golpeado por tormentas e tempestades e até por furacões. Os judeus dividiam todo o tempo entre esta era presente e a era por vir. Esta era presente era totalmente má, e a era por vir era a idade de ouro de Deus. Entre ambas as eras estava o dia do Kyrios. Esse dia seria aquele no qual Deus definiria e pessoalmente interviria para destruir este mundo a fim de refazê-lo. Esse dia do Kyrios seria procedido por uma época de terror, uma época na qual o mal se uniria para seu assalto final, uma época em que o mundo seria sacudido até seus fundamentos morais e físicos. Você sabia? Ouça, tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1. É enfático quando escreve sobrevirão tempos difíceis, pois os homens antropós serão. 2 Timóteo 3:2. O apóstolo Paulo diz que precisamos saber duas coisas acerca desse tempo do fim. Em primeiro lugar, esse tempo do fim não é fácil para ser vivido. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Esses dias são duros, difíceis, furiosos e violentos. O apóstolo Paulo emprega o termo chalepós, o mesmo usado para descrever os endemoniados gadarenos que estavam furiosos. Você sabia? A violência dos últimos dias será incitada pelos demônios. No grego clássico, o termo foi empregado em referência a perigosos animais selvagens e ainda ao mar violento. Ainda se aplica a conjunção ameaçadora dos corpos celestes. Esse tempo do fim é uma época terrível, de terrível florescimento do mal, em que todos os alicerces morais são sacudidos. É uma confrontação com as forças do mal. É como se o mundo se tornasse ainda mais mundano. Esse tempo é marcado por uma ativa oposição ao Evangelho de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter. O próprio apóstolo Paulo tinha sido detido, algemado e colocado na prisão como um prisioneiro comum por causa de sua fidelidade, lealdade ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Na Ásia, todos o tinham abandonado, como Timóteo bem o sabia. Esses serão tempos
de impiedade crescente, que culminarão no clímax da maldade, a revelação do homem do pecado. Em segundo lugar, o caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são. 2 Timóteo 3:2. Pois os homens serão egoístas. O mal não está fora, mas dentro do homem. Você sabia? O ser humano não está corrompido por causa do mundo ao redor. O mundo ao redor está corrompido por causa do ser humano. O mal não vem de fora, vem de dentro do próprio homem. É do coração humano que procedem todos os maus desígnios. A sociedade rendida ao pecado é apenas um reflexo do próprio homem pecador. A decadência da sociedade está relacionada com o que os homens são e, consequentemente, com o que os homens fazem. Fique atento na descrição do apóstolo Paulo. A sociedade está decadente porque os homens estão invertendo os valores de Deus. O apóstolo Paulo diz que as pessoas direcionam seu amor para si mesmas, para o dinheiro e para o prazer. Poder, dinheiro e sexo. O que está essencialmente errado nessas pessoas é que o seu amor está mal dirigido. Em vez de serem, em primeiro lugar, amigos de Deus, são amantes de si mesmos, do dinheiro e do prazer. O cerne problema é o coração. Deus ordena que o amemos acima de todas as coisas e que amemos ao próximo como a nós mesmos. Mas se amamos a nós mesmos acima de tudo, não amaremos a Deus e nem ao próximo. No universo, a Deus, pessoas e coisas. Mas se começamos adorando a nós mesmos, acabaremos ignorando Deus, amando as coisas e usando as pessoas. Este é o triste diagnóstico da sociedade atual. Você vai ouvir agora a conduta moral corrompida. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 4. O diagnóstico que o apóstolo Paulo dá da sociedade é sombrio. Quer saber qual é a descrição que o apóstolo Paulo faz da sociedade, como vivem os seres humanos, quais são suas marcas? Esse tempo é marcado por um repúdio geral à lei, à decência e à afeição natural. O presente catálogo de vícios deve ser comparado a Romanos capítulo 1, versículos 29 a 32. Vou analisar algumas categorias apenas para ajudar você no entendimento desse assunto. Em primeiro lugar, a conduta moral em relação a nós mesmos. 4 pecados mencionados estão relacionados à relação do ser humano
consigo mesmo. Primeiro, os homens serão egoístas. 2 Timóteo 3:2. A palavra grega philautos, traduzida por egoístas, significa literalmente amante de si mesmos. As pessoas são narcisistas, amam a si mesmas e só se importam com o próprio bem-estar. São como o ouriço, tem veludo por dentro e espinhos por fora. Essa tendência à idolatria do eu tem arrebentado com os relacionamentos na família, na igreja e na sociedade. O egoísmo é o pecado básico do qual provém os demais pecados. No momento em que a pessoa toma sua vontade e seu desejo, o centro de sua vida, destrói as relações com Deus e com o próximo. Uma vez que a pessoa se erige como Deus, a obediência a Deus e o amor ao próximo se tornam impossíveis. A essência do cristianismo não é o egoísmo, mas o amor ao próximo. Guarde isso em sua mente. Segundo lugar, os homens serão jactanciosos. 2 Timóteo 3:2. A palavra grega alazon significa fanfarrões, gabolas. Refere-se a pessoas que tocam trombeta proclamando virtudes que não têm, que se apresentam mais fortes, mais sábias, mais ricas do que na verdade são. São como o albatroz, que tem papo muito grande. São como o restolho, que, embora xoxo, jamais se curva. Plutarco usou esse termo grego para descrever o médico charlatão. Aristóteles o utilizou para a pessoa que se apresenta como melhor do que na verdade é. Xenofonte diz que essa palavra alazon significa fanfarrões, gabolas, jactanciosos, era usada em alusão àqueles que pretendem ser mais ricos do que são, mais valentes do que são e que prometem fazer o que não podem cumprir. A descrição jactanciosos tem a ver com palavras, gestos e o comportamento externo, e arrogantes, que veremos a seguir, com sentimentos interiores. Terceiro lugar, os homens serão arrogantes. 2 Timóteo 3:2. A palavra grega hiperfanos significa soberbo. É aquele que se mostra por sobre os demais, que olha para os outros empoleirado no palco da vaidade e vive de nariz empinado e andando de tamanco alto. Arrogantes são aqueles que têm mania de grandeza e veem a si mesmos como superiores aos demais, nutrindo certo desprezo por todos, exceto por si próprios. Essas pessoas soberbas, hiperfanos, na igreja, vestem as roupagens de Diótrefes e veem as demais como concorrentes. A essas pessoas, Deus existe. Quarto lugar, os homens não terão domínio de si.
2 Timóteo 3:2. A palavra grega akrates, sem domínio de si. Akrates significa sem domínio próprio. São os indivíduos escravos de si mesmos, dominados por suas paixões, desejos e vícios, são escravos da ira, da língua, do sexo, das drogas e outros sentidos. O verbo kratein significa controlar, ter poder sobre algo. O homem pode chegar a um grau em que, longe de autocontrolar-se, se converte em escravo de um hábito ou de um desejo. Esse caminho é inevitavelmente o caminho da ruína, porque ninguém pode dominar nada a não ser que, em primeiro lugar, domine a si mesmo. Ouça agora, em segundo lugar, a conduta moral em relação ao próximo. 6 pecados são mencionados pelo apóstolo Paulo. Primeiro, os homens serão implacáveis, 2 Timóteo 3:3. A palavra grega implacáveis, aspondos, significa sem trégua, sem acordo, sem perdão. Logo, aspondos refere-se à pessoa irreconciliável cujo ódio arde como fogo. Um indivíduo implacável, aspondos, age como os moabitas que, não satisfeitos em nutrir ódio consumado pelos edomitas, exumaram o corpo do rei de Edom apenas para queimar seus ossos. Registro bíblico de Amós, capítulo 2, versículo 1. Trata-se de uma ira que não cessa de arder. Aspondos implacáveis pode significar duas coisas. Pode referir-se ao homem que abriga um ódio tão profundo e implacável que nunca chegará a um acordo com quem tem discutido. Ou pode significar que o homem tem tão pouca honra que chegará a romper e desconsiderar os termos de um acordo. Segundo, os homens serão caluniadores, 2 Timóteo 3:3. A palavra grega diabolos significa caluniador. O diabolos é o padroeiro dos caluniadores e o senhor de todos eles. É o pecado de espalhar contendas, disseminar intrigas, jogar uma pessoa contra outra, destruir ponte de contato e cavar abismos nos relacionamentos. Esse pecado é o que Deus mais abomina em Provérbios 6, 16 e 19. Um caluniador diabolos destrói o maior patrimônio que uma igreja tem, seu nome. Quero que se lembre disso. Terceiro lugar, os homens serão cruéis, 2 Timóteo 3:3. A palavra grega anemeros era aplicada mais apropriadamente a uma fera selvagem que a um ser humano. Portanto, seu significado aqui é o de um indivíduo tão selvagem que não tem sensibilidade nem simpatia. Suas palavras machucam, suas ações ferem e suas reações são intempestivas
e avassaladoras os homens cruéis. Quarto, os homens serão traidores. 2 Timóteo 3:4. A palavra grega traidores, prodotes, significa delator. É a pessoa entreguista em que não se pode confiar. São os informantes traiçoeiros. Agem como Alexandre o latoeiro em 2 Timóteo 4,14, que delatou o apóstolo Paulo, culminando em sua segunda prisão e consequente martírio. Os traidores, prodotes, comportam-se traiçoeiramente como Judas Iscariotes. São víboras peçonhentas, escorpiões, lobos ferozes, rochas submersas, perigos implacáveis. Quinto lugar, os homens serão atrevidos, 2 Timóteo 3,4. A palavra grega atrevidos, propetes, significa uma pessoa levada pela paixão. É usada para descrever aquele indivíduo que não para de falar ou agir movido completamente por sua paixão, incapaz de pensar de forma prudente e sensível. É o ser humano que não se detém diante de nada para obter seus propósitos. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Sexto lugar, os homens serão inimigos do bem, 2 Timóteo 3,3. A palavra grega amigos, os homens serão inimigos do bem, 2 Timóteo 3,3. A palavra grega amigos dos prazeres, afiliagatos, significa aquele que não gosta de boas amizades. Esses são como urubus, preferem a podridão. Seu paladar moral perdeu completamente a sensibilidade. Essas pessoas têm uma atração mórbida por aquilo que está podre. Mude o pensamento, mude o comportamento. Cuidado com os inimigos do bem. Em terceiro lugar, a conduta moral em relação a Deus. 4 pecados são descritos na relação do homem com Deus. Ouça o primeiro. Os homens serão blasfemadores. 2 Timóteo 3,2. A palavra grega blasfemos, blasfêmia, significa insulta a Deus e aos homens. Descreve aqueles indivíduos que desandam a boca para falar contra Deus e contra o próximo, zombam de Deus e escarnecem do próximo com suas palavras carregadas de veneno mortal. É a crítica cruel a Deus e aos homens. Segundo, os homens serão ingratos. 2 Timóteo 3,2. A palavra grega ingratos, acaristos, significa sem graça, sem gratidão. Refere-se a pessoas que se negam a reconhecer sua dívida com Deus e com o próximo. Esse é o pecado que mais fere, porque é o mais cego de todos. O termo se refere às pessoas que, mesmo recebendo tudo, não retribuem nada. São como os 9 leprosos curados que não voltaram para agradecer a Jesus Cristo. São como brutos, e mesmo arrancado da sarjeta,
pelo imperador romano Júlio César, foi o algoz que o apunhalou pelas costas. Ou muda agora, ou muda depois, mas você vai mudar. Terceiro, os homens serão irreverentes. 2 Timóteo 3:2. A palavra grega irreverentes, anosios, significa indecente. Ou seja, o indivíduo que vive abertamente no pecado, sem qualquer recato ou pudor. Trata-se daquela pessoa que já perdeu a vergonha, não tem mais vergonha, e cujo objetivo de vida é satisfazer seus desejos pervertidos. Quarto, os homens serão mais amigos dos prazeres do que de Deus. 2 Timóteo 3:4. Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Essas pessoas adoram a si mesmas em vez de adorar a Deus. São ególatras e narcisistas. Estão embriagadas de amor por si mesmas. Vivem para satisfazer os próprios desejos. Fazem da vida uma corrida desenfreada em busca do prazer imediato. São consumados hedonistas. O lazer, a diversão, o culto ao corpo e o culto ao estômago estão tomando o lugar de Deus na sociedade contemporânea. A televisão, o cinema, o futebol, o salão de jogos estão ocupando a mente e o tempo dos crentes. Em média, os cristãos passam 25 horas semana diante da televisão e apenas 1 hora por semana estudando, amando e lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Muitas pessoas que frequentam a igreja ainda vão a lugares que Deus abomina. O mundo as está apanhando em sua rede. Em quarto lugar, a conduta moral em relação à família. 2 pecados são mencionados. Primeiro, os homens serão desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais. 2 Timóteo 3:2. Este é o maior sinal de decadência de um povo, quando os filhos não respeitam mais os pais, perderam por completo qualquer respeito à autoridade. E o que se espera daí é anarquia e a confusão. Segundo, os homens serão desafeiçoados. 2 Timóteo 3:3. A palavra astorgos significa sem amor familiar, sem o amor entre pais e filhos e sem a afeição no lar. Não pode existir famílias saudáveis na igreja. Os filhos precisam se converter aos pais e os pais aos filhos. Em quinto lugar, a conduta moral em relação ao dinheiro. Isso porque os homens serão avarentos, amigos dos prazeres, avarentos. 2 Timóteo 3:2. A palavra grega philadronos, traduzida por avarentos, significa literalmente amante da prata. Éfeso era a casa do tesouro da Ásia Menor. Muitas pessoas ali se perderam não por causa da pobreza, mas da riqueza. Muitas pessoas perdem sua alma
na fartura do que na escassez. O dinheiro é o Deus mais adorado deste século. As pessoas matam, morrem, casam-se e divorciam-se por amor ao dinheiro. Fique de olho nos pecados que Deus abomina. Em Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Provérbios 6,16. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Provérbios 6,17. Coração que trama. Projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Provérbios 6,18. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6:19. Mude o pensamento, mude o comportamento. Consegue fazer isso? Essa lista de pecados do livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19, pode ser comparada àquela registrada em Romanos e 2 Timóteo capítulo 3. Aqui, entretanto, o escritor sagrado acrescenta o fato de que Deus aborrece a esses pecados. Quer saber quais são esses pecados? Primeiro, a soberba. Os olhos altivos se refere a alguém que se julga melhor que os outros e olha as demais pessoas de cima para baixo. Segundo lugar, a mentira. A mentira é a omissão, a negação ou adulteração da verdade com propósito de enganar as pessoas. Terceiro, a violência. As mãos que derramam sangue inocente são a descrição de alguém que fere, saqueia e mata por maldade ou ganância. Trata-se da violência que oprime mesmo quando o outro não lhe oferece resistência. Quarto, a maldade de coração. Há pessoas que usam toda a sua capacidade mental para tramar e urdir o mal contra o próximo. Elas fazem do coração o laboratório da iniquidade, opressão e violência contra o próximo. Quinto, a crueldade. Os pés que se apressam a correr para o mal se referem àqueles que não apenas concebem projetos iníquos, mas têm pressa para executá-los. Seu prazer é roubar, matar e destruir. Sexto, o falso testemunho. Esse é o pecado de inverter intencionalmente as coisas para que o culpado seja tido como inocente e o inocente como culpado. Diz respeito à pessoa que vende sua consciência e por conveniência se presta à vergonhosa função de coibir o bem e promover o mal. A esses pecados a alma de Deus aborrece. O pecado que Deus mais abomina é o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6:19. Na lista dos pecados a que Deus aborrece, o escritor sagrado destaca um a qual a alma de Deus abomina. Esse é o pecado mais ignominioso aos olhos de Deus. Quer saber que pecado é isso? O pecado da intriga, ou seja,
daquele que semeia contendas entre irmãos. Se o maior de todos os mandamentos da lei é amar a Deus e ao próximo, jogar uma pessoa contra outra é o pecado a qual a alma de Deus mais abomina. Se um indivíduo é conhecido como filho de Deus por ser um pacificador, então os que promovem contendas entre irmãos na igreja ou fora dela são objetos do maior desgosto de Deus. Nada fere mais o coração de Deus do que uma pessoa viver causando intrigas, promovendo desavenças e promovendo contendas entre irmãos. Deus não tem prazer naqueles que vivem semeando contendas. A alma de Deus abomina o pecado da intriga. Ouça agora. Espiritualidade divorciada da vida. O texto em apreço trata de duas questões importantes relacionadas à espiritualidade. Em primeiro lugar, a necessidade de fazer um diagnóstico da falsa religião. 2 Timóteo 3,5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder dinamis. Todos os problemas relatados anteriormente não estão descrevendo apenas o mundo ímpio, mas pessoas religiosas, os crentes. As pessoas frequentam a igreja, mas não mudam a vida. O mundo está arruinado porque a espiritualidade está divorciada da vida. Essas pessoas têm forma de piedade, mas nenhum dinamis, poder. Aqueles que trazem a aparência de uma natureza temente a Deus, mas negam seu poder, apegar-se-ão à forma da religião, mas se distanciarão de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. É bem verdade que ainda preservam os costumes morais da religiosidade, mas não lhe concedem nenhuma influência sobre sua vida. Na história da humanidade, a religião e a moralidade têm estado mais distantes entre si do que juntas. As próprias Escrituras testificam esse fato de forma inconstante. Os grandes profetas éticos dos séculos VIII e VII a.C. apontaram os pecados de Israel e Judá nesse particular. Amós denunciou o crescimento da religião e da injustiça simultaneamente. Amós 2,8. O profeta Isaías fez um diagnóstico parecido em Judá. Isaías 1:14 a 17. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em seu tempo trouxe a lume a hipocrisia dos fariseus. Mateus 23:25. Evidentemente, essas pessoas frequentavam a igreja, cantavam hinos, diziam amém às orações e deitavam dinheiro no gasofilácio e ainda mais tinham aparência e palavras piedosas,
mas nada mais eram que forma sem poder, aparência externa, sem realidade interna, religião sem moral, fé sem obras. Quando olhamos para alguns segmentos da Igreja Evangélica Brasileira, constatamos o mesmo problema. Crescem em número, mas não em espiritualidade e compromisso com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Tem carisma, mas não caráter. Mostram números, mas não vida. Há iniquidade associada ao ajuntamento solene. As pessoas entram para a igreja, mas não se deixam ser transformadas pelo Evangelho de Jesus Christos Hios Theos Soter. Em segundo lugar, a necessidade de se afastar da falsa religião. 2 Timóteo 3,5. Foge também destes. O apóstolo Paulo não está ordenando que Timóteo se afaste de todos os pecadores, porque se assim fosse, precisaria sair do mundo. O apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo não deve ter comunhão com aqueles que se dizem crentes, mas vivem de forma desordenada ou hipócrita. É como se o apóstolo Paulo estivesse descrevendo uma espécie de cristianismo pagão. Gostou do significado e conteúdo? Se sente preparado a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você respira o ar da graça de Deus.